Glória a Deus. Mateus 24, verso 29, 30, 31, diz assim a palavra do Senhor. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Pode assentar, meus queridos irmãos. Amados, o título dessa mensagem, desse ensinamento, dessa noite, o título é esse: a igreja passará pela grande tribulação, esteja ciente. A igreja passará pela grande tribulação, esteja ciente. Foi essa postagem que eu coloquei, onde eu conheci nosso irmão Rodrigo. Ele comentou, nós começamos a conversar e algumas pessoas não entendem, e nós respeitamos todas as linhas interpretativas, todas as linhas doutrinárias, teológicas. Nós somos bastante criteriosos e cuidadosos com isso, e não ofender, embora às vezes a verdade nos confronte. E eu já falei em outras mensagens que preguei também, que eu também ensinava de outra maneira, e vinha tendo certa dificuldade, porque eu não conseguia entender certos pontos, e por conta de não entender esses pontos, eu tinha dificuldade até se alguma pergunta fosse feita. A resposta era: olha, estou estudando, ou não sei, porque não é pecado algum dizer que você não sabe, porque você não sabe todas as coisas, quem sabe tudo é Deus, né? Então, diante da situação, muitas pessoas não conseguem entender e isolam o texto, ou não buscam uma compreensão maior do texto. E quando eu falo texto, eu não falo só o texto ora lido, mas o texto no contexto geral das Escrituras. Quando fazemos isso, conseguimos entender, conseguimos captar, conseguimos fazer as conexões para se ter aquela doutrina, para se entender, se identificar e, por conta disso, crescer. Porque quanto mais você conhece, mais você cresce. Amém, meus irmãos? Mas antes de eu começar a falar, eu quero explicar algumas coisas aqui que acontecem, pelas quais as pessoas não conseguem, às vezes, entender que isso vai acontecer, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Talvez você vendo aqui a primeira vez hoje, tenha um pensamento assim: não, mas eu aprendi a vida inteira que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu também aprendi isso. Só que eu não conseguia ver isso em Mateus, Marcos, Lucas, João e outras passagens também. Mas nos textos que Cristo pregou, não só nesses três que eu citei, né? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, mas em outras passagens também. Eu tinha muita dificuldade eu lia e relia, e eu não conseguia ver aonde estava. E um texto que é aplicado está lá em Coríntios 15, né? No abrir e piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, tal. Então usava-se, e usa-se na verdade até hoje, esse texto para dizer que ali mostra o arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto não tem nenhum versículo que o diga, que o aponte. Mas usa esse versículo, não, mas está escrito lá em Coríntios 15, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão em corpo de glória, não sei o que, etc. e tal. De natureza que as pessoas usam esse texto para fazer a sua defesa, né? Aqui, ó, verso 51, de 15 de Coríntios. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Esse dormir aqui é morrer em Cristo. Mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui não está dizendo do arrebatamento secreto. Aqui está dizendo a transformação do nosso corpo de glória pela ocasião da vinda do Senhor Jesus. Já falei, tem outras mensagens no meu canal até, mas eu quero frisar, como eu falei há pouco, faz parte de uma forma de dar instruções, de fixar a instrução, repetindo-as vez por outra. Há poucos dias, essa semana, eu vi uma mensagem de um pregador
um excelente pregador, diga-se de passagem, dizendo que as pessoas pregam, depois passam muito tempo sem pregar sobre aquele assunto. E aquilo vai apagando na mente, às vezes, né? Dependendo do lugar. Por isso nós somos sempre estão recorrendo à pregação da cruz, falar do sangue, enfim, desses assuntos todos, né? E para nós entendermos o porquê de tantas linhas, né? Claro que eu não vou esgotar o assunto, né? Por ser vasto, né? Muito grande, demais grande, mas só para dar uma introdução, talvez, para você entender o porquê que tem tanta gente falando isso, falando aquilo. Eu vou entrar em alguns textos pela palavra, com a palavra, para você entender que a igreja vai estar aqui na grande tribulação. Pastor, se nós somos salvos, qual é a diferença? O importante é que está salvo. Se vai ser antes se vai ser antes da grande tribulação ou depois, se vão ser arrebatados secretamente ou não, isso aí não faz diferença. Faz muita. Eu prefiro estar preparado para o pior e ter condições de enfrentá-lo do que eu estar esperando algo melhor e o pior acontecer. Porque é isso que Cristo disse. Só aqui em Mateus 24 mesmo, que nós lemos, olha só o verso 29. Só em Mateus 24. Normalmente eu prego esse texto, eu pego do versículo 1 em diante. Quando os discípulos estão saindo do templo, mostram para Jesus, olha que edificação, olha que pedras, olha que construção tremenda. O Senhor vai lá no monte, lá de frente, e fala, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Começa a explicar. E eles começam a perguntar, mas quando vai ser isso? Quando vai ser o fim do mundo, a tua vinda, etc. Eles começam a questionar o Senhor. E o Senhor começa a apontar e falar, olha, ninguém vos engane, porque vai acontecer isso, vai acontecer falso profeta, vai acontecer guerra, vai acontecer peste, morte, uma série de coisas, e isso são o quê? O princípio das dores. Aí ele começa a falar, e quando chega no versículo 21 de Mateus 24, ele diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Fixa isso na mente agora, ó. Haverá uma grande aflição, ou grande tribulação, como nunca antes houve. Nunca antes, até aquele momento que Cristo falou ali. E nem tampouco outra, da maneira que tem, não vai ter. Vai ser a pior de todas. Guarda isso para nós continuarmos aqui. Agora vai comigo para o verso 29. E logo depois da aflição, lembra da aflição aqui? Porque haverá então uma grande aflição, verso 21, por 29. E logo depois da aflição daqueles dias, então é logo depois da aflição. Então não é antes da aflição. Então não é pré-aflição, não é pré-tribulação. É depois, é o que o texto diz. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Logo depois da aflição. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? A igreja, os eleitos, o povo lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Está ficando claro? Posso prosseguir? Então guarda isso. Haverá uma aflição como nunca antes houve. Haverá uma aflição, como nunca antes houve. Logo depois da aflição, aparecerá o Filho do Homem, com poder e grande glória de uma nuvem. E ele enviará os seus anjos com rijo de clamor de trombeta, que vão juntar os seus eleitos, os seus escolhidos, dos quatro ventos, de todos os cantos da terra. Então, já está entendido no texto que a igreja vai estar aqui. Amém? Agora, a visão preterista, o que é pretérito? Você lembra na escola que você estudou? Pretérito, né? Tem futuro, tem presente, tem pretérito. Pretérito é passado. Os preteristas, os que usam dessa linha teológica, preterista, eles falam que tudo que tinha que acontecer já aconteceu no passado com a destruição de Jerusalém no ano 70. Eu vou ler com vocês aqui se eu entender a minha letra, né, eu vou ler, porque minha letra é só com dom de discernimento de espírito. Verdade. Também, preterismo, também conhecido como contemporânea histórica, entende que a maioria
entende que a maioria das profecias, se não todas, cumpriram-se na destruição de Jerusalém no ano 70. Por quê? Volta para Mateus 24. Vai ali comigo para o versículo de número 15, que diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Jesus está falando aqui do momento que ia ocorrer a destruição de Jerusalém. Eu não li com vocês, para nós ganharmos tempo aqui, mas no começo, eu comentei que o Senhor citou sobre a destruição de Jerusalém e que o templo ia ser destruído de maneira que não ficaria pedra sobre pedra. Quando no ano 70, Tito Vespasiano, o filho do general Tito, que depois esse Tito tornou-se general, quando ele entrou com os seus exércitos, Jerusalém estava uma revolta ali contra Roma, e eles fecharam e cercaram. Os cristãos que lembraram dessa profecia saíram de Jerusalém. Aqueles que não quiseram dar ouvido ficaram lá, porque o texto diz, olha, quem está no campo não volta não, quem está no telhado não desça. Eles entenderam e fugiram. Historicamente, você pode buscar nos livros da história, que você vai achar esse contexto. Mas os que ficaram em oposição, eles foram assolados pelo general Tito Vespasiano, que entrou, que destruiu, e alguém ali, diz o historiador Flávio Joséfo, que a esmo atirou uma flecha inflamada que entrou por uma janela do templo, uma das janelas, e tinha muito tecido, já falei isso daqui, e incendiou, e destruiu todo o templo, e foi um negócio terrível, e depois, como tinha muito ouro, o ouro foi escorrendo pelas frestas das pedras, e depois, na ocasião, eles entraram lá e foram arrebentando, arrancando pedra para pegar o ouro que tinha ali, não ficou pedra sobre pedra. E aqui nós vamos dizendo, aí Jesus continua dizendo, olha só o verso 21, porque haverá, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso aqui aconteceu cabalmente, 100%, no ano 70. Quando o general Tito invadiu Jerusalém e aconteceu esse fato, correto? Os preteristas pegam tudo que eu estou falando, e mais do que eu já falei, e mais do que eu vou falar, e coloca tudo no passado, já aconteceu. Só que não há como ter uma visão preterista, que já aconteceu tudo, porque o texto diz, não houve, e ainda não houve, e nem depois haverá uma aflição tal, igual essa que vai acontecer na grande tribulação. Só que, na grande tribulação, ali, alguns teólogos chamam de pequena tribulação, de pequeno apocalipse, alguns falam assim, aquele momento terrível que aconteceu ali, que houve muita morte, houve gente, uma mulher rica, a cidade fechada. Eu falei agora há pouco tempo uma mensagem, ela, segundo historiadores também, Flávio Joséfo, ela comeu a carne do seu próprio filho de tanta fome que ela estava. O negócio foi terrível, foi um negócio medonho, foi um negócio tenebroso. Só que o texto diz que depois, o Senhor Jesus continua dizendo que haveria uma aflição tal qual nunca houve. Se você puxar para outras ocasiões, por exemplo, se você estudar sobre o nazismo que ele fez em Auschwitz, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos ali de uma forma terrível, tenebrosa, uma coisa assim absurda. Então ele diz que não haveria uma tribulação como a que vai acontecer na grande tribulação, e nunca antes houve. Ora, essa de Jerusalém foi terrível, mas já ocorreram outras, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, tantas coisas aconteceram por aí, Já foi pior do que aquilo ali. Então aquilo não era a grande tribulação, aquilo era uma profecia que o Senhor estava corroborando com o que Marcos havia escrito em Marcos 13, apontando o que Daniel falou, confirmando ali, Lucas confirmando. Se você puxar lá em Lucas, você vai ver que quando vocês virem Jerusalém cercada, aí você vai falar do abominável aqui. Para eles, esse abominável ali, de fato, era general Tito, que entrou, destruiu e fizeram ali atrocidades. Antes dele, teve um outro, chamado Epifânio IV, Antíoco Epifânio IV. Esse
outro dia eu vou pregar todos esses impérios, né? Ele era do Império Seleucida, ele veio, também assolou, investiu, destruiu, atacou, matou, colocou um porco no altar e sacrificou porcos, alguns falam porco, outros falam porcos, no altar, e porco para o judeu era abominável, então, inclusive é até hoje, ele fez essa abominação. Mas haverá um outro ainda que será pior do que Antíoco Epifânio, será pior do que General Tito, será pior do que Hitler, de que Mussolini e de que qualquer outro. E este é o anticristo escatológico. Está entendendo? Então ali aconteceu algo assolador, mas acontecerá algo pior ainda. Fala, irmão Célio. Tem que falar que senão não peça. No versículo 3. É uma pergunta tríplice, que eu falei agora há pouco. Ele perguntou, quando acontecerão essas coisas? Isso. Né? Ele fez a primeira Quando pergunta. haverá o fim do mundo? Quando sucederão estas coisas? Que coisa? Que não ficará aqui pedra sobre pedra. Aconteceu nos anos 70. E depois ele disse, que sinal haverá da tua vinda? E ele começou a apontar os sinais. Aí começou o momento. Que são aqueles sinais. Só que hoje eu quero... exatamente. A fome, a peste, a morte, as guerras. E a consumação. E a consumação. O que acontece? Onde eu quero chegar? Eu quero ensinar junto, aprender com vocês, porque eu ensino e aprendo ao mesmo tempo. E quem ensina também aprende. Ninguém sabe muito ou tanto que não possa aprender, e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Então nós trocamos os conhecimentos. De maneira que no preterismo, então ficou tudo lá. Não cabe, porque já houve tribulações piores do que aquela. No idealismo, ele chamado também de abordagem espiritual, ou abordagem alegórica, ou ainda abordagem não literal, entre outros nomes, na escatologia cristã, é uma interpretação dos livros proféticos do Antigo Testamento e do Apocalipse, que são colocados todos de forma simbólica, nada literal. Então, essa visão idealista, do idealismo, ou abordagem espiritual, ou abordagem não literal, coloca tudo como figurado, nada literal. Tudo. Também não encaixa. Também não bate. O historicismo, que é onde nós entendemos ser a melhor forma de se entender as escrituras, as profecias, dá muito trabalho, tem que estudar muito, tem que cavocar muito para chegar a apresentar, porque você pegar assim, é isso, mas é isso o quê? Não, tem que buscar muito. No historicismo é uma escola de interpretação que trata das profecias escatológicas dos livros proféticos do Antigo Testamento e do Apocalipse, procurando encontrar a realização terrena ao longo da história da era da igreja primitiva, especialmente em relação a tudo entre a igreja e o verdadeiro, tudo que se relaciona entre a igreja, as profecias, a apostasia, tudo dentro do contexto histórico. Aí, o historicismo está em contraste com o preterido que eu falei, está em contraste com o idealismo e está em contraste com o futurismo. Então, o preterismo, tudo foi no passado. O idealismo é tudo figurado, não tem nada literal. O historicismo, ele é espiritual e é literal, acontece na história. Se você, outro dia, né, com tempo, tem que ser uma história com bastante tempo, quero explicar aqui sobre Cleópatra, tudo certinho, encaixa, sabe? Você vai ver como é que foi Alexandre o Grande. Você vai, meu Deus, como que está tudo certo? Porque foi escrito pela mão de Deus. Porque as pessoas falam assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linha certa. Não é negócio de linha torta para Deus, não, gente. Linha torta tem para nós. Não é não? Né? Olha só, a luta que eu estou fazendo para entender a minha letra aqui, vocês não estão noção. Imagina, Deus escreve certo por linha certa. O futurismo, ele interpreta a Bíblia baseada no cumprimento das profecias lá na frente. O Apocalipse, o livro profético, observando as parábolas das oliveiras, das ovelhas, dos bodes, jogando tudo para frente. Onde entra o dispensacionalismo. Essa linha interpretativa, essa linha teológica, há uns 200 anos, 180 anos, com essa
interpretação pré-tribulacionista, tribulacional, pré-milenista, ela sucumbiu, digamos assim, ela sufocou o historicismo, que interpreta as profecias ao longo da história no seu cumprimento. Tem coisas que foi só do passado, como, por exemplo, o Antíoco Epifânio. Tem coisa para agora, por exemplo, o princípio de dores, morte, fome. Vocês já viram tanta doença como tem tido nesse tempo agora? Vocês já viram tanta doença? De um mosquito conseguir fazer um estrago num país, numa cidade, numa nação, não é? Uma mosca, um mosquitinho lá. É chikungunya, é o que? Dengue, né? Que é chikungunya, não sei, arrebenta. Ou então uma bactéria, um vírus. E tantas outras que nem... Quando eu fiz enfermagem, eu vi tanto nome de doença que eu não consigo nem lembrar de tanta que são. Meu Deus, é doença disso, doença daquilo. Só dos ossos tem não sei quanta. Artrite, artrose, osteoporose, não sei, tanto nome que você até se perde. Fora outras, né? Guerras, quantas guerras tem? E rumor de guerra, pega, não pega, vai, não vai, né? O negócio está por aí, tá? China, Coreia, não sei o quê, Japão, Estados Unidos, e a China querendo dominar, e os Estados Unidos, né? Aquela história toda, isso faz parte do pacote do fim. E a apostasia que Cristo falou. Mas eu estou focando mais hoje, né? Eu nem li todo o texto, mas quero focar mais hoje que a igreja vai estar aqui. E qual é a intenção de ensinar que a igreja vai estar aqui? Que a igreja vai estar aqui, ela tem que estar em vida com Deus. A igreja passando por esse processo, porque ela não vai ficar na grande tribulação, ela vai passar pela grande tribulação. Embora muitos vão morrer ali, gente. Muito crente vai morrer, decapitado, fuzilado, queimado, sei lá, eletrocutado, cortado a cabeça. Muitos vão morrer. Porque a grande tribulação, presta bem atenção, eu vou ler alguns textos que você vai dar eu creio no poder do Evangelho, eu creio no poder vivificador do Evangelho, despertador do Evangelho, esclarecedor do Evangelho. Eu respeito todas as linhas interpretativas, porém eu preciso buscar o quanto mais para eu ser o quanto mais claro na pregação do Evangelho. Olha só, eu falei agora há pouco de Mateus 24, verso 22. Vamos repetir? Aliás, eu não li, né? Eu parei no 21, né? E haverá então uma grande aflição, como nunca houve. Até o 20, está falando da destruição de Jerusalém. Aqui o Senhor Jesus, ele abre um paralelo aqui, apontando para o futuro. Olha só, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá. Agora o 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Meu Deus, queridos, as pessoas falam, no final do tempo, Deus vai abreviar o tempo. Está vendo? A gente levanta às 7 horas da manhã ou 6 da manhã, daqui a pouquinho já é... Não é isso, querido. A percepção do tempo está passando muito rápido porque nós temos muita ocupação. Nossa mente fica o tempo todo, você acorda, já está mexendo na internet, é Facebook, é não sei o quê, é vídeo, e vai para o trabalho, e pega ônibus, pega trem, pega metrô, pega avião, helicóptero, quem pode, e vai de carro, vai a pé, de bicicleta, de cavalo, e muita coisa, daqui a pouco, quando você pensa, já era do almoço, já é de tarde, já... Queridos, hoje é dia 2 de julho. Já é 2 de julho, esse dia atrás, estava com gosto de Natal na boca, de churrasco de Natal, quentinho, e já estamos no mês de julho. Já é julho, gente, já passou um semestre desse ano. Você viu como é que está isso? Por causa da percepção, mas é 365 dias, 24 horas do dia, é normal. Esses dias abreviados serão na grande tribulação por causa dos escolhidos, porque a grande tribulação é uma perseguição tenebrosa, terrível, contra a igreja. Aprenda que você não está num clubezinho de social, de amiguinho, bate palma, pula, pula. É guerra! É conflito, é batalha. Nós não estamos reunidos aqui, o clube da Luluzinha e o clube... Não. Mas não pode ter... Claro que tem comunhão, claro que tem amor, claro que tem alegria, claro que somos felizes porque nossa vida está guardada, escondida com Cristo em Deus. Porém, a grande tribulação, a perseguição tenebrosa contra a igreja. E eu não vou deixar de pregar essa verdade enquanto eu respirar. Em nome do Senhor Jesus.
Porque às vezes a pessoa fica assim, mas se eu pregar isso aí, eu posso espantar. Se eu pregar isso aí, eu posso ferir, eu posso ofender, nós ofendemos Cristo tantos e tantos anos com o nosso pecado. O que importa se a palavra vai nos quebrantar, vai nos ofender, ela vai nos machucar, mas ela vai nos dar vida, porque a palavra do Senhor Deus, ela é vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida, João 6, verso 63. Então observe, no livro de Daniel, capítulo 12, e o versículo 1, vamos lá comigo? Daniel, capítulo 12, e o verso 1 diz assim a Escritura Sagrada. E naquele tempo, que tempo? Da grande tribulação. Se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Pastor, mas está escrito livrar-se-á, então é um arrebatamento secreto. Aonde está aqui escrito arrebatamento secreto? Aonde está escrito aqui que a igreja não vai passar? Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Pega duas coisas comigo aqui, ó. Foca nisso aqui que eu vou falar. Livrar-se-á o seu povo. Que povo? Os judeus? Não, o povo de Deus, a igreja. Judeus e gentios congregados, salvos em Cristo. Você pode observar isso lá em Efésios, que dos dois fez um povo. Tirou aquela parede de separação, de inimizade, agora é um povo. E quando nós olhamos para esse texto, nós observamos uma coisa. Esse não só esse, mas outros também. Mas nesse, está escrito assim, livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Todo aquele que for escrito, quem é que tem o número escrito no livro da vida? Os salvos em Cristo, a igreja, os eleitos. Quem é que tem o livro na vida? Os salvos em Cristo. Então a perseguição é sobre aqueles que não têm? Não, é sobre aqueles que têm. Porque sobre aqueles que não têm o nome no livro da vida, já estão abraçados com as trevas, com o pecado, com o engano, com esse espírito do anticristo, porque o espírito do anticristo já está agindo. Ele é um sistema, é um espírito, um campo espiritual, é um sistema corrompido, político e religioso corrompido, e também é uma pessoa escatológica, o anticristo escatológico. Eu vou falar daqui a pouquinho aqui. Então, quando você pensar em anticristo, é aquele que se opõe, que é contra, que está se opondo e quer ficar em lugar dele. E de maneira que, fazendo isso, ele vai contra os que são do Senhor, porque ele é anticristo, ele é anti tudo que é de Cristo. De maneira que, naquele tempo dessa grande aflição, quem não tiver Cristo, eles vão estar naquele momento da grande tribulação, tranquilos, entre aspas. Por quê? Eu digo entre aspas, porque é um período. E nesse período, eu já falei aqui, mas vou repetir, e essa repetição vai nos fazer entender melhor cada vez. As pessoas vão receber uma marca, que para muitos essa marca é um selo, é um chip, é um microchip, é um não sei o que e tal, etc e tal. E muitos ficam preocupados com o chip, microchip, biochip, chip e todo esse tipo de coisa. Quando que muitos já estão abraçados com o anticristo e não se dão conta disso. Abraçando o humanismo, abraçando essas doutrinas de demônios, ensinamentos totalmente avessos à palavra, mensagens que trazem para o homem a glória, para o ego do homem, são mensagens egocêntricas, são cultos para a personalidade, culto para o homem, a ponto de muitos pastores querendo o seu outdoor na frente da igreja para que as pessoas passem, só falta fazer o sinal da cruz e ajoelhar e rezar para a imagem daquele pastor, daquele bispo, daquele profeta, porque aqui está uma grande personalidade. Se tem alguém grande no meio da igreja, é Jesus o Senhor. Ele é o grande que está no meio da igreja, Ele é o Senhor. Nós somos todos pecadores. Aleluias. Mas a igreja, por conta de estar em Cristo, ela vai ser, nessa ocasião do anticristo, da grande aflição de angústia, é uma grande aflição e angústia contra a igreja, contra o escolhido, contra o servo de Deus, contra os eleitos. Nós lemos sobre os eleitos em Efésios 1, do versículo 4 ao versículo 6. Eu não vou ler para não... Mas do versículo 1 ao 4, Efésios 1, de 4 a 6, fala que a igreja, os servos deles são os eleitos, os escolhidos. Por causa dos escolhidos,
aqueles dias vão ser abreviados. Porque vai ser uma pressão tão grande. Amém. Tá joia. Volta mesmo, querido. Volta mesmo. Amém, queridão. Amém. Amém. Glória a Deus. Igreja de Jesus, não é minha, não. Né? Glória a Deus. Então, olha só. Deixa eu me voltar aqui onde eu estava mesmo. Ai, Senhor. Hã? Ah, sim. Aquele tema vai ser abreviado. Que imagina, irmão. Imagina. Quem já teve cólica de rim aqui? Quem teve cólica de rim? Teve. Qual foi a pior dor que você teve? Cólica renal? Qual foi a pior dor que você teve? Você lembra uma dor muito, muito forte? Dor de dente? Dor de dente não pode ter dor pior que ela. Não é possível. Já teve dor de dente, gente? Não pode ter dor pior que ela. Imagina você com dor de dente, dor de cólica, dor de parto. A dor de dente não pode, a dor de parto não pode ser maior que a dor de dente, gente. Não é possível. Imagina aquele momento de dor. O que você quer? Você quer que se alivie. Imagina se o parto durasse 15 dias, a dor do parto. Imagina você com dor de dente 30 dias. Se mata, dá para cabeçar na parede, se joga no precipício, no rio, sei lá, dá um tiro na cabeça. Imagina a grande tribulação, algo que vai ser tão tenebroso, tão terrível, a ponto de nós termos fome. A igreja, estou falando nós, porque se eu estiver aqui na ocasião, necessidades, grande aflição e grande angústia. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, ele vai abreviar esses dias para socorrer a igreja. No momento ali da maior, terrível aperto contra a igreja. Porque quem não tiver o que eu vou falar agora aqui, ele vai estar numa situação muito, muito, mas muito terrível. Mas eu estou dizendo uma coisa aqui, não é para assustar vocês, não é para colocar medo em vocês, é para você glorificar a Deus. Porque nada, absolutamente nada, foge ao controle do nosso Deus. Nenhum átomo, nenhuma molécula, nenhuma partícula, qualquer estrela, eu falei isso para o irmão Leandro ontem, lá naquela estrela, sabe Deus onde estiver, nem sei o nome daquele planeta, essa estrela eu mostrei para ele ontem. Uma partícula naquele planeta está sob o controle do Senhor nosso Deus. Olha só, abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. E depois volta para o versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Só verso 9. Depois a gente volta para o versículo 1, ok? Que diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus, olha bem, presta bem atenção. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou parar aqui. Correto? Então eu posso falar, peraí, pastor, pregador, você está ensinando errado. Porque a igreja não foi destinada para a ira. Está escrito aqui, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação em Cristo Jesus. E na sequência diz, que morreu por nós, etc. e tal. Agora, é isso que nós temos que entender. Quem disse que a grande tribulação é a ira de Deus? Grande tribulação é uma coisa. A grande tribulação é a ira do dragão, do falso profeta, do anticristo, contra a igreja. A Babilônia, a meretriz, contra a igreja. A ira de Deus a igreja não vai participar da ira de Deus. A ira de Deus é contra o dragão, o falso profeta, o anticristo, a meretriz, que é a Babilônia, os ímpios, de forma geral. Mas a igreja não está destinada para a ira do cordeiro. A igreja será livre dessa ira. Lembra que eu falei? Nada foge ao controle do Senhor. Irmãos nossos, crentes, servos de Deus, agora, dia 2 de julho, agora, nesse momento, 8h41, mais ou menos, estão sendo decapitados em algum lugar nesse país, nesse mundão aí. Por uma razão apenas, porque professam que Jesus é o seu Senhor. Nesse momento agora tem crente com fome, com uma metralhadora, com um fuzil, apontando na sua cabeça e dizendo para ele, nega Jesus, e ele não nega, e aperta o gatilho e mata ele. E que as Nações Unidas encobertam um pouco vaza daqui e dali que Deus permite, chega através das mídias
de alguma forma, pelas redes sociais, alguma coisa, mas é muito mais do que você possa imaginar. Hoje, 2019, 2 de julho. No passado, nossos irmãos, com a mesma fé em Cristo, pegavam eles no Coliseu em Roma, um espetáculo para aqueles ímpios. Colocavam pele de animal nele para que as feras sentissem o cheiro do sangue da carne animal e lançavam naquela arena. E quando eles iam para a arena, os leões vinham e os atacavam e os dilaceravam. Imagina um leão pulando em você, 300, 400, dependendo do leão, até mais de peso, rasgando o crente, e o crente dando glória a Deus ali. E às vezes, porque nós não temos um celular da última geração, que é desviar dos caminhos do Senhor. Às vezes porque, meu carro não sei o que, meu carro é 10 anos. Meu amado, nós estamos em Cristo, nós temos o melhor, que é Jesus na nossa vida. Nós não temos uma possível salvação, nós temos uma salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Imagina só, que eu já falei aqui, é terrível falar isso. Imagina, outras ocasiões entravam a família inteira, amigos, 10, 20 pessoas na arena, e aquele espetáculo, eles festejando, celebrando, adorando ali os seus deuses e blasfemando do Senhor, e os crentes ali vão abrir agora a jaula para sair as feras. Não era um leão, saíam vários. E quando ali estavam ali os crentes, segundo o historiador, um dava força para o outro, um orava para o outro. Olha, irmãos, fica firme, não nega não. Não nega não. Ajoelhavam ali nas arenas e diante daquela aflição tão terrível, adoravam o Senhor. E diziam, vamos aguentar firme, daqui a pouquinho nós vamos estar com o nosso Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos abraçar o Rei da Glória, aleluias. Conforme eu preguei há poucos dias sobre Estevão, que apedrejado, ele disse, eu estou vendo o meu Senhor em pé, à destra do Deus Todo-Poderoso. De maneira que eles estavam ali, de repente vinha alguém, um soldado, e pegava o filhinho daquela mulher, ou o netinho. Imagina pegar o netinho, eu tenho 4 netos. Pega o netinho, aquela coisa mais fofinha, aquela bolinha de pessoa, aquele pelotinho de gente, e vou dar para a fera. Vai negar Jesus? Vou levar para a fera. A criancinha chorando. Isso aqui aconteceu. Eu estou dramatizando aqui, mas eu estou falando de coisas que aconteceram. E foi levando lá os pais ali, e os irmãos, aguenta firme, vai matar a criancinha, vai matar você, vai matar o outro, mas nós estamos salvos em Jesus Cristo. E matavam mesmo. E você acha que nós, a igreja atual, que nesse tempo de hoje, em que a Bíblia nos informa, nesse mesmo texto, eu pulei esses versículos hoje, propositadamente, mas para focar mais na grande tribulação que a igreja vai estar. Mas nesse texto está dizendo, e por aumentar a iniquidade, e o amor de muitos vai se esfriar. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Se imagina se hoje, nesse tempo que o povo tem um compromisso com tudo, tem um compromisso com o Corinthians, tem um compromisso com o partido político, tem um compromisso com o funk, tem um compromisso com o rock, tem um compromisso com o jiu-jitsu. Não sou contra o esporte, não, querido. Tem compromisso com tudo, mas quando fala do Senhor, é 5º, 6º, 7º lugar na escala de prioridades. E olhe lá, se der, se não chover, se fizer sol, se entrar o dinheiro na conta, se trocar não sei o quê, se casar, se descasar, entendeu? Imagina se nós não vamos passar. Nossos irmãos foram arrebentados e nós vamos passar assim tranquilo? Vai passar sim, porventura aqueles que em Cristo partirem agora. Deixa eu usar um exemplo aqui, não muito bom, mas vou usá-lo, da minha cunhada que há quase 2 anos atrás, vai fazer agora dia 2 anos, que foi até no dia do meu aniversário, num sábado, preparando as coisas para o domingo de manhã, para o domingo do almoço, cortando alguma coisa, preparando, senti uma dor no peito, morava em Campinas, bem, estou com uma dor, o negócio aqui, caiu, chama o SAMU, papapá, tchau, já foi embora. Essa, a gente chora, a pessoa chora, as irmãs choram, o pai chora, a mãe, todo mundo chora. Essa, o pai não, porque o pai já tinha falecido 3 meses antes. Todos choram, mas a certeza é que um dia ela vai estar lá, já está diante do Senhor, e quando o Senhor voltar, ela vai estar em corpo de glória, vamos festejar e celebrar. Não vai passar pela grande tribulação, mas o que aqui tiver, vai passar. Agora, vamos voltar para Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 agora. Capítulo 5, verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós, a igreja, mesmo, sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Aí, pastor, é arrebatamento secreto, é como ladrão. É invisível. Pode ser repentino secreto, mas ladrão não é invisível. Se tiver uma câmera filmando, vai pegar ele. Se tiver aquela
Não tem umas mulheres fofoqueiras que ficam na esquina só filmando assim, chegou sofá novo. Não tem? Tem. Chegando com a bolsa de perfume da loja tal. Tem. Né? Não fica invisível. Não fica invisível. É difícil, não é? O ladrão, ele vem sorrateiro, mas ele não é invisível. Ele vem repentinamente, mas não é invisível. Presta bem atenção nesse pronome aqui, o vós. Mais vós, aliás, porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Já estão esclarecidos, vocês não estão mais em trevas. Vocês estão sendo ensinados, porque Paulo está dizendo, você já sabe muito bem, que ensinou, e ensinou de novo, e estava ensinando novamente aqui. Mas vós já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Que dia? A volta gloriosa de Jesus. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, mas nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Vocês não são da noite, vocês não estão dormindo, já foram esclarecidos. Não durmamos como os demais, porque o ladrão vem de noite. O dia do Senhor ele virá sorrateiramente, ele virá repentinamente, audivelmente, gloriosamente, e jamais invisível, secretamente. Olha só o que diz a palavra do Senhor, capítulo 7 de Salmo, Salmo 7, verso 11, 12, 13. Salmo 7, 11, 12 e o verso 13. Olha só o que diz. 7, 11, 12, 13. Cadê, meu Deus? Está aqui. Deus é um justo juiz. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco. Está aparelhado para a batalha. E já preparou as armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Deus é um Deus que se ira todos os dias por conta do pecado. Em Cristo nós temos paz. Já preguei aqui e tenho falado isso constantemente. Em Romanos 5 nós temos ali uma clara aplicação apresentada ali. Nós agora temos paz com Cristo. Sendo, pois, justificado pelo Senhor Jesus, nós temos paz. Sendo justificado gratuitamente, temos paz. Então não temos em ira, estamos em paz. Correto? Então nós não vamos passar pela ira do Cordeiro, pela ira de Deus. Agora, haverá uma perseguição muito grande. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 12. Guarde bem isto, fixa na memória, fixa no coração, escreve na tábua do seu coração, para você entender bem isso. Eu gostaria de ler todo o capítulo 12, todo o capítulo 13, mas o tempo não me permite. Mas eu lhe peço encarecidamente, leia, não tenha medo de Apocalipse. Apocalipse não é um livro de tragédias. Apocalipse é um livro de bênçãos. Mas fala de dragão com 7 cabeças, gente morrendo, crente morrendo. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. João começa escrevendo assim, revelação de Jesus Cristo, ao qual, etc, tal. É uma revelação do que ia acontecer, o que tem acontecido hoje e que vai acontecer ainda. Mas é um livro de bênçãos para a igreja. Guarde bem isso. Oi? Né? E viu-se um grande sinal no céu. Primeiro versículo. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua
debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Deixa eu parar aqui. Algumas pessoas interpretam assim, algumas linhas, né? Algumas, até seita mesmo, né? Interpreta assim. A igreja, aliás, a mulher aqui é a igreja católica. Alguns entendem que a mulher aqui, aliás, é a Israel. Outros entendem, preferem dizer que só é a igreja. Vamos entender um pouquinho quem é essa mulher aqui, rapidamente. Outro dia eu dou um estudo mais apurado aqui, tá? Hoje é só rapidamente, só uma pincelada. Estava grávida com dor de parto e viu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Deixa eu parar aqui. Eu penso, juntamente com alguns irmãos reformados, que realmente essa mulher, ela aplica-se tanto a Israel quanto à igreja. Por que eu digo isso? Porque, querendo ou não, uns falam assim, não, mas a criança não saiu da igreja, porque a criança aqui no caso é o Senhor, é o varão, o menino. Então, mas não foi Jesus que saiu da igreja, mas a igreja que saiu de Jesus, porque ele que fundou a igreja. Mas observe, ele fundou a igreja a partir de onde? A partir do povo de Israel, porque os primeiros foram ali. Inclusive, ele era judeu. Veio para o seu, não os seus não receberam. O seu é o eleito, entenda bem isso. Mas ele disse assim: dos judeus vem a salvação. Então, existe uma linha dentro dos povos reformados, que às vezes não é só a igreja. Mas outros entendem que é a igreja, mas que saiu dele, olha só, versículo 5, e deu à luz um filho homem que é de reger as nações. E seu filho foi arrebatado para Deus. E essa mulher que deu à luz, então, Israel, porque a igreja veio de Jesus de fato, de verdade, mas dentre os judeus. Então fica essa Maria, não é? Israel ou é a igreja? De natureza que, dentre os judeus, nós temos os primeiros cristãos, os apóstolos, que também eram judeus. Então, para mim fica muito claro que pode tanto ser os dois, nessa conexão. Eu posso até não estar corretíssimo, mas muitos irmãos reformados de linha muito antiga, de muitos irmãos já interpretam assim: é Israel e a igreja ao mesmo tempo. Porque dentro de Israel tem os judeus que foram os primeiros salvos, os primeiros alcançados, os apóstolos, etc. e tal. São os pais, digamos assim, como fala lá em Romanos, e depois segue-se que a igreja. E o dragão, logicamente, o texto vai nos apontar, que é o adversário, Satanás. Então, desde sempre, Satanás tentou contra a igreja, contra Cristo, tentando impedir que ele nascesse até. Lembra lá do caso de Herodes? Matar as crianças, etc. Lembra das questões que todo o tempo Jesus estava passando por dificuldades ali? Certa ocasião queriam lançá-lo de um precipício. Eu não sabia que isso na Bíblia. Tem na Bíblia. Queriam lançar Jesus de um precipício. Certa ocasião não. Lá na cruz. Não, desce daí, velho. Se o Senhor Cristo, não desce daí. Igualzinho lá no deserto. Se tu és o Cristo, manda que as pedras. Se tu és o Cristo, pula daqui. Se tu és o Cristo, não foi assim? O dragão? Lá na cruz, não foi assim? Mas se tu és o Cristo, salvou os outros, não salva a si mesmo. Como é que pode? Que destruiu o templo em 3 dias e reconstruiu e agora está aí crucificado? Desce daí. Não, ele não podia descer. Se ele descesse, não teria salvação. Não, desce daí, mostra o teu poder, mostra para todo mundo. Se você descer da cruz, imagina, os escravos sozinhos soltam, e você sai flutuando e as pessoas vão para... Vai nada. Porque se tivesse um outro espetáculo mais bonitão na frente, eles iam para o outro, que o povo é assim, o povão vai de espetáculo em espetáculo. Mas a igreja não anda de espetáculo em espetáculo. Por isso que muitos aí estão sendo enganados dia após dia. Onde tem um salão com mais pisca-pisca, o povo está indo. Aonde tem um povo que faz mais barulho, o povo está indo. Aonde tem agora aqui tem um dia da corrente do sal, não sei o quê, vai. Mas agora inventaram, não, agora aqui é sal do Himalaia. Opa, então vamos lá que tem sal do Himalaia. Aí, né? Mudou o esquema, ali é mais chique.
Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Ele tinha que morrer naquela cruz. Morreu e ressuscitou para nos dar vida. Então, queridos, a criança foi arrebatada para si, olha só, fala do que? Da morte, né? Do projeto da vida dele, da morte, da ressurreição, da sua ascensão ao céu. E no capítulo 13, então estou dizendo para vocês, sempre houve perseguição, e vai haver uma perseguição tenebrosa na grande tribulação. E agora eu quero que você olhe comigo no capítulo 13. Lembra que eu falei? Hoje eu quero focar que a igreja vai, no período da grande tribulação, vai estar aqui na terra. Olha só o capítulo 13, verso 1. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, queridos. Olha só, versículo 5 aqui, só preciso falar isso aqui para você entender melhor. E deu à luz um filho homem que há de reger. Deu, está no passado. Apocalipse, já falei aqui, vou repetir, não é um livro para você ler linearmente e cronologicamente. Se você ler, você está vendo que o dragão aqui com a terça parte, eu estou aqui em Apocalipse falando do dragão com a terça parte lá no princípio, lá atrás. Você sabe como é que é? Ele está falando aqui, no presente, tá, de coisas que vão acontecer no futuro, mostrando coisas que teve lá no passado. E Apocalipse ele é colocado em 7 sessões paralelas, que vão se sobrepondo, a cada momento ela vai dando ênfase, nuances, e é progressiva. São 7 sessões paralelas e progressivas. Para você entender, você tem que fazer isso, senão você não consegue entender. Você não consegue entender. Olha só, capítulo 13. E pus-me sobre a areia do mar, e vi, verso 1, subi do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, porque os seus chifres são diademas, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e sua boca como do leão, e o dragão, guarda isso, e o dragão, quem é o dragão? Satanás. E o dragão deu-lhe poder, e o seu trono e grande poderio. Quem é esse indivíduo aqui? Lembra que eu falei que tinha um espírito anticristo, o sistema do anticristo, e tinha um anticristo escatológico? Lembra que eu falei de Antíoco Epifânio IV, que eu vou dar uma aula só sobre ele aqui, outro dia aqui, que foi um protótipo, um tipo do anticristo. O próprio momento ali que no ano 70 é um tipo desse anticristo, desse momento terrível, e aqui está o anticristo escatológico, que será um ser humano, que diz o texto assim: e a besta, o dragão, deu-lhe poder, deu-lhe o seu trono, grande poderio. Olha bem. E aí eu vou pular agora aqui, lá para o versículo 7. Porque eu estou focando só no momento da grande tribulação. Correto? Pula o versículo 7. E foi-lhe permitido, quem? Esse indivíduo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem são os santos? Os eleitos, os escolhidos, a igreja. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Para só um pouquinho, olha para cá. Esse anticristo tem o poder do dragão para fazer guerra aos santos e vencê-los. Que santos? A igreja. Quem são esses? Olha agora. E adoraram, verso 8. E adoraram-na, a besta, adoraram a besta. Todos os que habitam sobre a terra. Todos os que habitam sobre a terra. Guarde isso daí. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, vem comigo agora aqui e raciocina agora. Eu não quero que você acredite no que eu estou falando. Eu quero que você creia na palavra, lendo a palavra que eu estou falando. Vai pegar, vai sentar, vai fazer igual o Bereano. Pega e estuda. Não acredita em mim, não. Acredita na Bíblia. Pega e vai estudar a palavra. Presta bem atenção. Adoraram a besta. Então vai ter gente que vai adorar grande tribulação. Quem vai adorar a besta vai estar sendo perseguido? Quem vai adorar a besta vai ter a marca da besta, sua marca, seu nome, que é um sistema, não é aquele chipzinho, nomezinho, não. Eu já falei isso daqui em outras mensagens. É a aceitação desse sistema. É o conluio, é abraçar esse sistema.
Quem tem essa marca, se está aliado com as trevas, vai ser perseguido? Vai perder seu emprego? Vai perder sua casa? Vai ter fome? Não, porque vai ter o contrato ali com o sistema do mundo e ele vai poder fazer essa compra, vai poder comprar, vai poder vender, vai poder trocar de carro, trocar de casa. E quem não tem, não vai. Então vai estar aqui a igreja. Está provado aqui, ó. E adoraram a todos os que habitam a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Se a igreja não estivesse aqui, seria ter esse versículo? Não seria necessário. Seria necessário ter o versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Vai fazer guerra aos santos e vai matar o crente. Sabe aquele negócio que eu falei um pouco dia, eu vou repetir aqui, gente. Vocês aguentam mais 5 minutinhos aí? Vocês aguentam? Dá para aguentar mais? Dá, Rodrigo? Pode? Pode, mas 5 dela, 5 dela, 5 dele, 5 daquele, beleza. Vamos lá então. Pergunte. Fala no microfone, senão não grava aqui. Você falou aí que eles falam guerra aos santos, certo? Guerra aos santos. Sem mais delongas, que você pode falar. Curto e reto. Pode falar. As igrejas ensinam que os santos vão ser arrebatados. Antes. E aqui fala que os santos vão sofrer. Vão estar aqui. Vão estar aqui. Amém? Está vendo como é que é? Está vendo? Guerra aos santos. Peraí. Os crentes foram arrebatados. Foi para a glória. Vai fazer guerra com que santo? Que santo que a besta vai fazer guerra, minha gente? Você está entendendo como é que o negócio é sério? Que santo? Os santos são os eleitos, os salvos, os que são lavados e remidos no sangue, e que não aceitaram a marca, e que não adoram a besta. Aí ele vai fazer guerra ao santo e vai vencer. Escuta essa. Vai vencer. Olha bem. Olha comigo o versículo. Volta para o capítulo 12, do ladinho aí, e vai no versículo 11. Presta bem atenção. Do ladinho. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Você está vendo isso daí, meu querido? Quem são esses aqui? São os santos. Que fizeram o quê? Que venceram pelo sangue do Cordeiro. Mas está escrito aqui que ele vai vencer. Mas quem vai vencer? A besta ou aqueles que estão pelo Cordeiro? Olha para cá um pouquinho, presta bem atenção. Não parece um conflito, um choque de ideias aqui, não parece? Aqui está dizendo que o anticristo, que tem poder do dragão, vai lutar, vai fazer guerra e vai vencer os santos. E no capítulo 12 está dizendo, e eles o venceram pelos... Quem são esses? A igreja, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Mas peraí, quem que vai vencer? Queridos, olha para mim aqui, presta bem atenção. Ele vai ter poder do dragão, poderio do dragão, vai fazer guerra aos santos, vai ser permitido pelo Senhor, porque quem manda no diabo e no inferno é Deus, Deus manda em tudo. E ele vai ter poder, vai fazer guerra aos santos, vai vencer. Quando um crente morre, olha só, vai vencer por causa do sangue, porque o sangue nos purifica de todo pecado. E, olha só, e pela palavra do seu testemunho, porque vai testemunhar que Cristo é o seu Senhor, e não vão abraçar a besta, nem a marca, nem o nome, nem nada. E não amaram as suas vidas até a morte. Nega Jesus? Não nego. Prefiro morrer, mas não nego o meu Salvador. Pode arrancar a cabeça, vai matar o neto, vai matar a esposa, o marido, a sogra, até a sogra, pode levar tudo. Eu não vou negar o meu Senhor. Aleluia. Quando um crente morre atacado pelas forças das trevas do anticristo, ele vence o dragão, porque o crente prefere morrer do que se render e dobrar-se diante de Satanás, diante das trevas, diante do anticristo. Ele prefere ser decapitado por causa do seu Senhor, que na cruz do Calvário derramou o seu sangue precioso. Aleluia, aleluia. A ele honra, a ele glória, a ele louvor. Você está entendendo, meu irmão? E quem venceu então? O dragão matou. Eu já não falei aqui, gente, que tem gente que chega, pastor, eu vou morrer. E daí? É incomparavelmente melhor você estar com Cristo do que estar aqui, minha gente. Enquanto estou aqui, eu quero pregar, mas para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Porque eu vou morrer, eu vou estar com ele eternamente, não tem mais dor, não tem mais diabetes, não tem mais coluna ruim, não tem mais... Estou com o Senhor. Bênção, aleluia. Presta bem atenção aqui agora, para nós irmos fechando aqui. Olha só que coisa interessante. Presta bem atenção em capítulo... Apocalipse 13, verso 14. Olha aí, ó. Vou ler o 13 e o 14. Apocalipse 13, 13 e 14. Está vendo que eu estou pulando bastante versículo? Estou pulando, mas lê em casa depois. Estou pulando propositadamente para focar só no momento da grande tribulação que está acontecendo ali.
E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta. Quem está fazendo isso? A segunda besta. A besta, que é o falso profeta. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha sido ferida, que é o anticristo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quem é que não vai adorar a imagem da besta? A igreja. Vai estar aqui na grande tribulação. Porque as pessoas falam assim, Cristo vem, arrebata a igreja nas nuvens, e depois começa a grande tribulação. Ele vai fazer guerra contra quem aqui? Quem é que vai estar aqui para não... mas são aqueles rebeldes que não foram na primeira. Como? Se a Bíblia diz que de maneira alguma nós vamos preceder os que estão mortos em Cristo. Primeiro ressuscitam aqueles que morreram em Cristo na sua vinda. Depois nós, os que estivermos vivos. Então uma ordem aí dos acontecimentos. Olha bem. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém, verso 17 agora, presta bem atenção, pelo amor do Cordeiro Santo, foca seus olhos agora aqui, seu coração, nesse versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Olha bem, quem é esse ninguém aí, Para que ninguém, senão, pega essas duas palavrinhas, ninguém e senão. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele. Quem é esse senão aquele? E quem é esse ninguém aqui? Aqueles que têm a marca vão poder comprar e vender, trocar. Tem dinheiro no banco. Você não tem a marca da besta? A marca da besta é o fechamento com o sistema. Fechou com o anticristo, fechou com as trevas. Negou o Senhor. Eu não tenho eu não sou das trevas, sou de Jesus. Agora, como é que eu vou saber? Eu sou de Cristo, eu não vou negar o meu Senhor. Eu sei. Estou pregando, vocês estão aprendendo, estão ouvindo. Agora, aqueles que abraçaram as trevas, desde agora, desde sempre. Nego até por um prato de lentilha, está lá. E vão estar ali, vai ter. Esses não vão ser perseguidos. Ele vai poder comprar, vender, e nós, a igreja, vai passar por essa necessidade. Que vai ter dinheiro no banco, vai ter fundo de garantia, vai ter, dinheiro, Aí alguns falam assim, não, tem que fugir dos grandes centros, ir para sítio, para fazenda, plantar, fazer estoque de comida, porque ele vai mandar os seus exércitos, vai tomar a sua comida que você plantou, guardou lá, e vai dar para aquele que tem a marca dele, porque vai acontecer uma grande tribulação como nunca houve. Agora, presta bem atenção. 12, verso 7. 12, Apocalipse 12, 17, perdão. 12, 17. Nós lemos 13, 17. Agora é 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem é a semente? Se a mulher é Israel, o remanescente é a igreja. Por isso que eu posso falar que são os dois, ou nessa ligação assim. E foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Se a igreja foi arrebatada secretamente, eles estão aqui, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? Não. Se foi arrebatada secretamente, uma vinda secreta, então eles não vão estar aqui. E o dragão irou-se contra os remanescentes, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E eles venceram pelo sangue e pelo testemunho. Quem são esses? A igreja que vai estar aqui, meu querido. Pastor, então como é que eu vou fazer? Como é que vai ser, Jesus? Tanta perseguição, tanta luta. Meu Deus, tem mais coisa para falar aqui ainda. Jesus. Quanta perseguição, quanta luta, quanta dor. É melhor que eu fosse arrebatado secretamente. Essa ideia vem há uns 200 anos, 180. Eu já falei aqui sobre a origem e tal. Outro dia eu falo mais detalhadamente também. Com John Derby, Margaret MacDonald e tal. Mas esse sentimento aí de hedonismo, tudo pelo prazer. Nada de sofrimento. Para que não gosta de sofrimento aí. Ninguém quer sofrer. E quem gosta? Ninguém gosta.
Alguém gosta de sofrer? Ninguém gosta. Então, por conta disso, é melhor que seja arrebatado secretamente. Mas Deus não disse na palavra. Não está escrito isso. E se não está escrito, aonde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvido. Amém, queridos? Olha, eu tenho muito mais coisa para falar aqui, só que eu vou muito longe se eu for continuar. Mas deixa eu só dizer uma coisa aqui. Vou pular aqui um monte de coisas que eu marquei. Olha só, né? Um monte de coisa que eu marquei para falar. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 3. Eu quero ler mais uns 2 ou 3 versículos aí. Apocalipse 3:10. Olha só. Apocalipse 3, verso 10. Eu vou pregar outro dia de novo, fica tranquilo. O que faltar aqui nós completamos no outro dia pregando aqui, fique em paz. A minha ideia é dar um estudo de muitas mensagens, semanalmente, sobre Apocalipse, sobre escatologia, pegando as 7 trombetas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira, sabe? Explicar por que tem o selo, tem a trombeta e tem a taça. Porque se você olhar nas taças da ira, 1/3 da terra é afligida, 1/3 das plantas, 1/3 das águas doces, 1/3. Quando é as taças, é tudo. Porque 1/3 ainda há um pouco de misericórdia. É o momento agora. Na ira, vai arrebentar com tudo. Vamos lá então, 3:10. Olha só para a igreja de Filadélfia. Ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Presta bem atenção. Está vendo? É arrebatamento secreto. Porque como guardaste, está dizendo que vai ser arrebatado secretamente? Está dizendo o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência? E quando que nós guardamos a paciência, a palavra? Nesse sentido aqui, no momento de maior angústia e aflição. Como guardaste a palavra da minha paciência? Eu também te guardarei. Guardaste e guardarei. Porque guardastes, passado, tem guardado. Nesse sentido do verbo aqui, ele dá o sentido de continuidade. Guardaste, eu te guardarei da tentação. Como que nós vamos suportar tamanha angústia? Primeiro, nos enchendo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, em Filipenses 1:19, 1:29, eu estou pronto para passar por dificuldade, estou pronto a sofrer por Cristo. A Bíblia nos informa em Atos 14:22, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Colossenses de 1-3 diz assim: vós que já ressuscitais com Cristo, buscai as coisas que são do alto, e vai seguindo assim, ó, e chega no ponto que diz que nós estamos guardados com Cristo, escondidos em Deus. Então, nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a dor, nem a profundidade, nada. Como é que a igreja vai passar, pastor? Como é que, olha, você falou que vai ter... Vocês estão ouvindo, né, uma história de Bitcoin aí? Vocês não estão ouvindo? Bitcoin, não tem? A União Europeia, o bloco não sei o quê, está tudo sendo armadinho para colocar alguém no comando. Não dá para falar agora, o tempo já estourou. Eu queria falar mais coisas aqui sobre... mas a hora já passou bastante até, vocês me perdoem. Mas o que eu quero que você fique focado é isso aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Assim como aqueles irmãos lá no Coliseu, amarrado em postes, ateado fogo neles, decapitando-os, matando da forma mais tenebrosa que pudesse ouvir, eles tiveram paz em Cristo Jesus. Eu só quis focar com vocês hoje que a igreja vai estar na grande tribulação. E o título da mensagem é: a igreja vai passar pela grande tribulação, esteja ciente. Ela não vai ficar, vai passar. A ira de Deus, eu falei para você que eu tenho vários versículos, muitas passagens para citar aqui, vários. Se eu for citar todos aqui para contextualizar, eu vou até 10:30 hoje. Se vocês aguentarem, a gente vai. Oi, fala. Posso ler aqui o 3:10? Pode ler. Assim, ó, visto que guardaste minha palavra de perseverança. Olha aí. Também eu te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. A sua versão deixa mais em evidência ainda. Mas o que eu quero fazer com você... Lembra? Eu falei, não dá tempo.
Pode ser que até na terça-feira que vem eu continue falando. Se vocês quiserem, eu continuo falando aqui na terça-feira que vem. Continuo na sequência aqui. Vocês querem? Eu dou sequência aqui na terça-feira que vem. Vai mais 1 hora aqui de estudo. Amém? Vocês concordam? Aqui quem manda é o Senhor. Aqui nem a voz do povo, a voz de Deus. Não. Quem manda é o Senhor. Mas o Senhor colocou no nosso coração aqui. Então, terça que vem, vamos falar sobre... Vamos dar mais detalhes dessa temática. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar em pé? E agradecer ao Senhor por toda a sua bondade?